Bom dia, meninas. Bom dia. A paz do Senhor Jesus, meninas. Sejam todas muito bem-vindas. Vamos aqui iniciar nossa leitura bíblica hoje. Nós vamos ler. Bom dia, Sandra. Bom dia, Sidoca. Deixa eu colocar aqui a nossa leitura. Leitura bíblica comentada do dia. Ruth 1 e 2. Deixa eu publicar, fixar o comentário. Bom dia, meninas! Bom dia! A paz do Senhor Jesus! Vamos esperar aqui as meninas irem entrando e vamos abrindo já a nossa Bíblia. Já peguei aqui meu lápis para fazer as minhas anotações. Sejam todas muito bem-vindas. Já vão abrindo aí, meninas, a Bíblia, Ruth 1 e 2. Hoje nós temos uma convidada super especial que vai ministrar ao nosso coração. Que bom que você conseguiu, Sandra. É bom ter você aqui, viu? Que Deus te abençoe. Bom dia, minha maravilhosa. Sidoca sempre colocando aqui um bom dia, Lê. Bom dia, mãe. Bom dia, meninas da live. Bom dia, Amanda. Seja bem-vinda. Deus abençoe sua vida. Todas as meninas que estão entrando, sejam todas muito bem-vindas. Vamos esperar que as meninas irem entrando e a gente já faz a nossa oração. E eu já convido a nossa convidada hoje, já chamo a nossa convidada. Bom dia, Pati, seja bem-vinda. Bom dia, Lília. Bom dia, gatinha. Estava com saudades. Diga para mim seu nome, Flor. Esqueci de perguntar a você nos dias que entrei. Alessandra, minha maravilhosa, seja muito bem-vinda. Cleiciana, que bom que você está aqui. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Eu já vi que a nossa convidada já está aqui online, já entrou. Pamela, seja bem-vinda. Má, seja bem-vinda. Todas as meninas que estão entrando. Deus abençoe a vida de vocês. Mica, paz do Senhor Jesus, minha gata. Deus abençoe. A Tati está fazendo aniversário hoje. Que bênção. Vamos fazer uma oração por ela hoje especial. E sua irmã, Cida, como é que tá? Põe aqui pra gente ter notícia. Darlene, seja bem-vinda. Jerusa, as meninas que estão entrando, sejam todas muito bem-vindas. Já vão abrindo aí, meninas, a Bíblia de vocês, Ruth 1 e 2. Nós vamos fazer a leitura hoje e o comentário vai ser um comentário pela nossa amiga Márcia, ela que vai trazer uma palavra para o nosso coração hoje. Ela está bem, só com dor de cabeça ainda. Amém. Vamos continuar orando por ela. Ô Má, tem algum problema se a gente ler até o 4, porque a leitura é bem pequenininha e a gente já finaliza o livro de Ruth hoje. A gente faz a leitura do 1, 2, 3 e 4 e aí acaba, né? Acaba rapidinho e a gente já finaliza o livro de Ruth. Coloca aqui se tá tudo bem, se tem algum problema. Amém. Vamos orar pela sua sobrinha, sim, amiga, pela Tamires. Eu vou anotar aqui, a gente vai orar pela Tamires, a gente vai orar pelo Vinícius, que é irmão da Fabi, que ela sempre entra aqui, mas como ela tá trabalhando agora, não tem como entrar. Vinícius, o nome dele, tá em estado crítico, para que o senhor possa entrar com providência, e a Tawane. Vamos continuar orando por eles. Bom dia, Leide. Bom dia, Gi. Bom dia. Deus abençoe vocês, a paz do Senhor Jesus. Meninas, vamos fazendo a leitura já da palavra do
fazendo uma oração, né? A gente já começa fazendo oração, depois a gente parte para a leitura, convida a minha convidada que vai comentar hoje, e a gente já dá início e depois as meninas vão entrando, tá bom? No decorrer da nossa live, amém? Feche os seus olhos, meninas, e vamos orar ao Senhor. Pai, obrigada, Senhor, pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo teu amor. Obrigada, Senhor, por se fazer presente em nosso meio. Obrigada pelo teu favor. Obrigada, Senhor, pela tua misericórdia que nos cerca dia após dia, que não nos permite receber tudo aquilo que merecíamos da parte do Senhor, mas pelas tuas misericórdias somos favorecidas pela tua graça. Obrigada por este dia que o Senhor nos concede. Obrigada, Senhor, por cada menina que aqui está. Que o teu Espírito Santo possa assumir o controle e o governo das nossas vidas, que o Senhor possa vir sobre a Márcia, que vai hoje ministrar ao nosso coração, trazer aquilo que está no teu coração para o nosso coração nesta manhã. Tu és um Deus que nos sonda, nos conhece, tu és um Deus que sabe tudo o que nós precisamos, que o Senhor possa vir nesta manhã com resposta, que o Senhor possa vir nesta manhã com encorajamento, que o Senhor possa abençoar as nossas vidas, Pai. Estamos entregues ao teu altar nesta manhã. Te pedimos que o Senhor possa entrar com providência na vida da Tawane, da Simone, da Tamires, do Vinícius, Pai, que estão enfermos. Senhor, tu tens a cura, tu és o Deus da cura, que o Senhor possa intervir na vida deles, dando saúde, restabelecendo, Senhor, por completo a saúde deles. Meu Deus, eu te peço, Pai, que visita aquelas que estão trabalhando e que neste momento não podem estar conosco, que o Senhor possa cobrir com o seu sangue, dando um dia abençoado, de vitória, de estratégias da parte do Senhor, que o Senhor possa usá-las como instrumento do Senhor para esta geração. Fica conosco, Pai, perdoando os nossos pecados. Nós nos colocamos diante do teu trono nesta manhã para receber da parte do Senhor o que tu tens para nós. Fica conosco, é o que nós te pedimos, Pai. Já te agradecemos desde agora e para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Meninas, a paz do Senhor Jesus. Mãe, bom dia, mãe. Fabi, acabamos de orar pelo Vinícius. Cremos na vitória, viu? Bárbara, seja bem-vinda. Cris, seja bem-vinda. Bom dia, mãe. Paz do Senhor Jesus. Bom dia, Deia. Mas, Má, eu vou lendo e aí você vai, né, só grifa um versículo que o Senhor for falando. Eu tenho certeza que Deus vai derramar muito hoje. Vai derramar muito hoje. Eu já vou chamar aqui a minha convidada. Deixa eu ver se ela tá por aqui. Eu já vou chamar. Vamos ver se vai dar certo aqui. Vamos ver se vai conectar. Opa! Bom dia, minha amiga! Meus amores. Muito bom estar aqui, Ale. Obrigada. Ai, meu Deus! Para nós que é um prazer, amiga. Que bom ter você aqui. Que bom, eu amo. Quando dá certo da gente estar, nós fizemos uma live juntas já, né? Nós falamos sobre Rebeca, e foi uma bênção. E para nós é um prazer ter você aqui hoje, amiga, viu? Que Deus te abençoe, que Deus te use como um instrumento nesta manhã, trazendo resposta para o nosso coração, alinhando o nosso coração no Espírito, para tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nesta manhã, amém? Eu vou fazer a leitura, amiga, e aí depois eu já passo para você ministrar o nosso coração nesta manhã, tá bom? Ale, aí você falou de ler os 4 capítulos. Na verdade, assim, eu sou muito detalhista, né? Você me conhece. E aí eu estudei bem, eu conheço, obviamente, a gente conhece toda a história, né? Mas assim, eu me preparei mais para os capítulos 1 e 2. Agora, se você achar que a gente deve ir até o 4, aí você quem sabe. Mas assim, eu me preparei bem pro 1 e 2. Ah, Tá tá bom. bom? Não, mas tá ótimo. A gente faz a leitura, que eu olhei aqui, ela é bem pequenininha. Então, a gente faz a leitura do
do livro, e aí você já pode dar andamento no 1 e 2. E aí, amiga, você tá à disposição do Espírito, né? Ele vai te usar da forma que ele quiser, entendeu? E aí vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Eu vou fazer a leitura. Seja muito bem-vinda, amiga. Sinta-se em casa, tá bom? Deus abençoe sua vida. Ó, a Cida tá colocando aqui. Bom dia, minha amiga Márcia. Glória. A Um Fabi tá beijo a todas, um beijo a todas. A Cida, a Gil, a Andréia, que eu já vi que já está aí. falando. Muito bom estar com vocês. Para nós que é um prazer, amiga. Nós vamos começar aqui a fazer a leitura. E aí eu já passo para você, tá bom? Vamos lá, meninas. Bíblias abertas, Ruth, capítulo 1. Vamos começar a leitura. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os seus 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera com auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para sua terra. Assim, ela com as 2 noras partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: não, voltaremos com você para junto de seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo, que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi ouviu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as 2 até Belém. Ali chegando, todo o povo ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres, mas ela respondeu: não me chamo Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com sua nora Ruth a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Noemi tinha um parente por parte do marido, era um homem rico e influente.
pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente, entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. Eles responderam: o Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça? O capataz respondeu: é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. Disse então Boaz a Ruth: ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vai atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ela inclinou-se e, prostrada com o rosto em terra, exclamou: por que achei favor aos seus olhos, a ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o seu marido, como deixou seu pai, sua mãe e a sua terra natal, para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor retribua a você o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. E disse ela: continue eu a ser bem acolhida pelo meu Senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou sua serva, e eu sequer sou uma de suas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe-o no vinagre. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz deu estas ordens aos seus servos: mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Ao contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-na cair para que ela as recolha e não a impeçam. E assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer. Depois debulhou o que já tinha juntado, quase uma roupa de cevada. Carregou-a para o povoado e sua sogra viu quanto Ruth havia recolhido quando ela lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição. A sogra lhe perguntou: onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixe de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou: aquele homem é nosso parente, é um de nossos resgatadores. E Ruth, a moabita, continuou: pois ele mesmo me disse também: fique com os meus ceifeiros até que terminem toda a minha colheita. Então Noemi aconselhou a sua nora Ruth: é melhor mesmo você ir com as servas dele, minha filha. Noutra lavoura poderiam molestá-la. Assim Ruth ficou com as servas de Boaz para recolher espigas até acabarem as colheitas de cevada e de trigo, e continuou morando com a sua sogra. Certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Boaz, senhor das servas com quem você esteve, é nosso parente próximo. Esta noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira. Mas não deixe que ele perceba
você até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá, cubra os pés dele e deite-se. Ele dirá a você o que fazer. Respondeu Ruth: farei tudo o que você está me dizendo. Então ela desceu para a eira e fez tudo o que a sua sogra lhe tinha recomendado. Quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre e foi deitar-se perto do monte de grãos. Ruth aproximou-se sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se. No meio da noite, o homem acordou de repente. Ele se virou e assustou-se ao ver uma mulher deitada a seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth, disse ela. Estenda sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Boaz lhe respondeu: o Senhor a abençoe, minha filha. Este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo. Farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. É verdade que sou resgatador, mas há um outro que é parente mais próximo do que eu. Passe a noite aqui. De manhã veremos. Se ele quiser resgatá-la, muito bem, que resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Deite-se aqui até de manhã. Ela ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se antes de clarear, para não ser reconhecida. Boaz pensou: ninguém deve saber que esta mulher esteve na eira. Por isso, disse: traga-me o manto de que você está usando e segure-o. Ela o segurou, e o homem despejou nele 6 medidas de cevada e pôs sobre os ombros dela. Depois ele voltou para a cidade. Quando Ruth voltou à sua sogra, esta lhe perguntou: como foi, minha filha? Ruth lhe contou tudo o que Boaz lhe tinha feito e acrescentou: ele me deu estas 6 medidas de cevada, dizendo: não volte para a sua sogra de mãos vazias. Então, disse então Noemi: agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver esta questão hoje mesmo. Enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Boaz o chamou e disse: meu amigo, venha cá e sente-se. Ele foi e sentou-se. Boaz reuniu 10 líderes da cidade e disse: sentem-se aqui. E eles se sentaram. Depois disse ao resgatador: Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo o pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que devia apresentar a você o assunto na presença dos líderes do povo e sugerir a você que adquira o terreno. Se quiser resgatar esta propriedade, resgate-a. Se não, diga-me para que eu saiba, pois ninguém tem esse direito a não ser você e depois eu. Eu a resgatarei, respondeu ele. Boaz, porém, lhe disse: no dia em que você adquirir as terras de Noemi e da Moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido, para manter o nome dele em sua herança. Diante disso, o resgatador respondeu: neste caso, não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade. Resgate a você mesmo, eu não poderei fazê-lo. Antigamente em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e a dava ao outro. Assim oficializavam os negócios em Israel. Quando, pois, o resgatador disse a Boaz: adquire-a você mesmo, tirou a sandália. Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente: vocês hoje são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Malom.
Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para manterem o nome do falecido sobre a sua herança e para que o seu nome não desapareça no meio da sua família ou dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. Os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram: somos testemunhas. Faça o Senhor com esta mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém. E com os filhos que o Senhor conceder a você, desta jovem, seja a sua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino dará a você nova vida e a sustentará na vida, pois é filho da sua nora, que a ama e que é melhor do que 7 filhos para você. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho. E lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. E esta é a história dos antepassados de Davi desde Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi. Amém, meninas? Má, é com você, estamos aqui para te ouvir agora. Deus, que coisa maravilhosa, né? Eu sou apaixonada por esse livro, porque esse livro, na verdade, ele retrata a nossa história, né? A nossa grande história. Não tem como você ler um livro como o livro de Ruth e não se lembrar, né? Da onde, quem você era, da onde Deus te tirou, o que Ele fez na sua vida, porque na verdade nós não éramos dignas e nem merecedoras, né? Do resgate de Deus, da benevolência de Deus, da graça de Deus. Mas o nosso grande resgatador, o nosso grande remidor, um dia olhou para nós e teve misericórdia da nossa alma. Então, primeiro, eu já fico muito contente, né? Por saber que existe aí na Bíblia, dentro ali dos 66 livros, existem 2 que são destinados, que têm nome de mulher, né? E o interessante, uma é Esther, que foi uma rainha que fazia parte da linhagem, e a outra, esse outro nome de mulher que aparece na Bíblia é o nome de Ruth, uma moabita, que não teria sentido e nem significado nenhum. Tá travando um pouquinho, Má. Será que é o meu sinal? É o meu sinal? Eu acho que sim, tá travando um pouco. Enquanto você falava, será que eu preciso sair daqui? Eu acho que tá. Será que é o meu A sinal? imagem tá bem ruim. Sério? Agora melhorou. Eu acho que eu vou ter que me movimentar. Eu vou ter Tá que ficar bom, um pode ser. pouquinho. Só um minutinho. Tá. Essas coisas acontecem. Ah, sim, com certeza. Esse negócio de sinal é complicado. O Wilson também fiz uma live com ele, teve que sair do cômodo e estar em outro cômodo para conseguir o sinal. Deixa eu ver aqui onde que eu vou conseguir ficar, povo de Deus, tá? O Eu negócio acho que agora deu uma melhorada, até a imagem ficou melhor, né, meninas? Então, deixa eu pegar só.
Um minutinho, meninas. Me Aí, perdoem. Vamos lá? até a sua imagem agora ficou melhor. Ficou ótima. Porque de repente fica aqui mais perto fica mais perto do sinal. Certo. Então, é uma história muito magnífica, né? E eu me identifico nela e eu tenho certeza que vocês se identificam também. Essa história, ela começa assim de uma maneira triste, né? Porque ela acontece no tempo dos juízes. E o tempo dos juízes foi um tempo de falta de liderança espiritual, de decadência espiritual. Você vai perceber aí no livro de Juízes que em todo tempo a Bíblia vai dizer: e eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Então, foi um tempo onde faltava ali uma liderança espiritual, porque até Josué teve Moisés, teve Josué, aonde eles tinham essa liderança. Aí eu já quero ressaltar aqui a importância, né, de termos uma liderança, de sermos guiados aí por uma visão, por alguém que nos guie. Eu falei esses dias atrás que nós, na condição de ovelhas, né, nós somos míopes, nós não conseguimos enxergar aquilo que está diante de nós, a gente só consegue visualizar a nossa situação atual, aquilo que está diante de nós, a gente não consegue ver o que está após. Então, é sempre muito importante a gente ter aí a nossa liderança espiritual. A gente não costuma, né? Eu, Aderaldo, a gente não costuma fazer nada sem antes conversar com o nosso pastor, ver o que ele acha, ver o que ele pensa a respeito daquilo. Já é um costume que a gente tem, até para comprar casa, a gente traz, né, das vezes que aconteceu, a gente traz a presença do pastor aí para ver o que ele acha. Ele é o nosso líder espiritual. Então, é sempre muito importante a gente ter alguém para nos conduzir. E eu percebo que ali, diante daquela decadência, diante daquela fome, Elimeleque, ele toma uma atitude precipitada. Eles estavam em Belém. E é interessante que Belém, o nome Belém significa casa do pão. E como que pode, né? Na casa do pão faltar pão. Então, Belém, naquele momento, era como se ela estivesse vivendo o quê? Uma mentira. Por quê? Porque eles saíram fora daquilo que Deus havia planejado. Porque todas as vezes que a gente sai fora daquilo que Deus planeja para a gente, nós saímos debaixo da mão. Uhum. A mão, ela permanece. O problema é que nós saímos de baixo. Uhum. O povo fazia mal aos olhos do Senhor. Então, a mão, ela permanece, mas a gente sai debaixo da mão. Aí, o que aconteceu naquele tempo? A fome chegou. E a gente entende que nós, né, como família, quando a gente vê a nossa família passando por momentos difíceis, por dificuldades, obviamente que a gente vai tomar uma atitude, né? Pensando no melhor para os nossos. Uhum. Nem sempre aquilo que a gente pensa, a nossa visão, é a visão correta. Porque não adianta você fugir da fome e se encontrar com a morte. Não adianta, às vezes, você fugir de uma situação. Lembra lá de Ló? Ele saiu de uma situação de briga e foi para uma situação de decadência espiritual. Então, às vezes, a gente acha que a gente mudando de lugar, a gente vai estar resolvendo os nossos problemas. A gente vai estar encontrando a nossa solução. Só que nem sempre acontece dessa maneira. Se Deus manda ir, você vai. Mas se Deus não fala nada, você continua, você permanece no lugar onde você está. Porque no lugar onde você está, vai ser o lugar da tua providência, vai ser o lugar onde Deus vai te abençoar. Né? Então, saem da casa do pão e eu não vejo Elimeleque pedindo conselho a ninguém. Difícil, Ale, é quando nós queremos ser os nossos próprios conselheiros. Tudo bem que naquela época
não existia ali uma liderança espiritual, existiam os juízes que julgavam as causas. E foram 350 anos, muito tempo, né? Vivendo essa fase tão difícil. Mas hoje, queridas, é uma coisa tão linda. Nós temos a nossa liderança na igreja, nós temos a liderança do Espírito Santo na nossa vida, que nos direciona pelos caminhos sempre que vamos tomar uma decisão. Como é importante, né? A gente ter ali, ser guiado pelo Espírito Santo, porque a Bíblia diz que o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então existe uma comunicação clara do Espírito Santo sobre aquilo que devemos fazer, sobre como devemos proceder, né? Então, Elimelec, ele sai da casa do pão e vai para a terra de Moabe. Eu fico pensando, meu Deus, não tinha outro lugar para ele. Para ele ir. Moabe. Fala sério, Ale. Porque às vezes você fala assim, gente, eu vou sair dessa igreja e vou para outra. Olha, essa semana eu conversei com uma jovem, filha de pais crentes, né? E ela saiu da igreja, ela se desviou da igreja e começou agora a estar procurando, né? Porque está com perturbação noturna, foi para Macumba. Então, tipo assim, você sai de um lugar, né? Você sai de um lugar bom, achando que de repente você pode encontrar ali uma... Não. É importante a gente lembrar que a terra de Moabe, os moabitas, essa terra, esse povo, ele aconteceu de uma relação incestuosa entre Ló e sua filha, né? Então, era um povo já na sua essência amaldiçoado. E eles eram inimigos, né? Inimigos do povo de Deus. Era um povo que estava fadado ali à maldição. E em Isaías fala que eles foram fadados à maldição perpetuamente, né? Então, como, meu Deus, eu pego a minha família e vou para Moabe. E aí não poderia acontecer outra coisa. Eu fujo da fome e me encontro com a morte. E às vezes a pergunta vem, né? O que fazer na hora da crise? E eu digo para você que na hora da crise nós não devemos fugir. A Bíblia fala que fugir é só do diabo. A gente deve fugir do diabo. Agora, não fugir das situações que se levantam diante de nós. A nossa tendência é querer se esconder, é querer fugir daquilo que a gente está vivendo. Não é assim? Hoje, se você pegar o índice de suicídio que existe, ele é muito grande. As pessoas, não é que as pessoas querem morrer, mas elas querem acabar com a dor delas. Elas querem acabar com aquela situação. E aí elas não enfrentam aquela situação da maneira que deveriam. Então, a pergunta hoje para as meninas que estão participando: como é que vocês têm enfrentado as situações da vida? Como é que vocês têm enfrentado as crises, as dificuldades? Você tem fugido disso? Às vezes a gente vai conversar com as pessoas, e a Lê sabe muito bem disso, e você começa a cutucar algumas informações, aí elas olham para você e falam assim: eu não quero falar sobre isso. Eu não quero isso agora. Esse assunto para mim morreu. Quando uma pessoa fala assim, esse assunto para mim morreu, você pode ter certeza que aquele assunto, ele continua muito vivo dentro dela. Com certeza. E não adianta, nós precisamos, um furúnculo, ele fica ali infeccionado, doendo, e você não quer tocar nele porque ele machuca, porque ele dói. Porque se você tocar ali naquela ferida, você vai perceber
que existe muita coisa ali dentro e você não quer tocar naquilo. Mas, queridas, para curar, é necessário que você esprema, que você bote para fora, que você coloque para fora. Eu tenho indicado para muitas pessoas, né, a terapia, porque o falar cura. Quando a gente põe para fora, quando a gente espreme aquilo que nos dói, que nos machuca, né? A gente consegue, a gente já está dando o primeiro passo em direção à cura e à vitória. Então, fica a dica. Não fuja, né, diante das crises, diante das dificuldades, aquilo que você passou, se for necessário você voltar, porque não adianta querer continuar se você não resolver o que ficou lá atrás. Lembra lá de Jacó? Passaram-se os anos, passou-se o tempo, mas chegou um determinado momento da vida dele que ele disse assim: se eu não voltar, eu não vou conseguir viver aquilo que Deus tem para mim. Eu preciso voltar, eu preciso consertar o que ficou lá atrás, porque fugir nem sempre vai ser a melhor escolha, nem sempre vai ser a melhor opção. E vamos lá. Eu achei interessante, ali, eu dei uma estudadinha sobre o que significam os nomes, né, desse povo, que faz parte dessa história que consta aí na Bíblia. Aí, Elimeleque significa Deus é o meu rei. Deus é o meu rei. Só que é engraçado, né, que na hora da crise, ele não confiou no rei dele. Ele não confiou no Deus dele. Porque a gente fala assim, o Senhor, eu aceito o Senhor como meu Senhor e Salvador. Ele é o Senhor da sua vida. O Senhor da sua vida significa, até na expressão bíblica, esse Senhor é como se ele tivesse te comprado. Você é propriedade dele. Então você precisa confiar nesse Senhor. Então o próprio nome de Elimeleque diz: Deus é o meu rei. Só que na hora dele confiar no rei dele, ele parte para Moabe. Sei lá, né? Estranho. Significa amável, encantadora, agradável, que também diante das desventuras da vida acaba se tornando uma pessoa que ela mesma se chama de amarga. Os nomes dos filhos, bem estranho, né? Malom e Quilion. Malom significa estar enfermo. Provavelmente Malom, ele deve ter nascido doente. Eles colocavam os nomes, sempre que os filhos nasciam, eles colocavam os nomes de acordo ali com a realidade do momento. Então, já pensou? Você nunca coloca esse nome, né, num filho, se você ficar sabendo. Eu lembro que uma vez na igreja, a filhinha da irmãzinha nasceu e ela colocou o nome da menina de Dalila, né? E na época, se tiver alguma Dalila no grupo, vocês me perdoem, mas Dalila na Bíblia não é um nome muito propício. Eu sei que às vezes as pessoas fazem por ignorância, mas nós, como cristãos, sabendo, né, da história, sabendo de tudo, então a gente não vai colocar o nome de um filho com esse significado. Quilion significa enfraquecer, definhar, aniquilar-se. É forte, né? Já pensou? Você, de repente, carregar aí na tua vida, igual Jacó, né? Enganador, suplantador, a ponto que depois o próprio Deus muda o nome de Jacó para Israel. Porque Deus, ele não quer que a gente venha ter um nome que simbolize derrota, que simbolize doença, que simbolize coisa ruim. Orfa significa firmeza e Ruth significa amizade. Essa Ruth é fantástica. É inspiradora. Ela é inspiradora, não é? Ela é interessante, essa mulher. Eu gosto
eu gosto quando a gente começa a estudar sobre ela, sobre esse caráter, né? Sobre esse caráter que ela tem. Então, acontece que aí nós lemos na Bíblia que passou o tempo, Elimeleque morre e depois os filhos acabam se casando com mulheres da terra, Ruth e Orfa, e esses dois homens acabam morrendo também. E aí imagina a situação de Noemi, porque não tinha, existia uma lei, né, naquele tempo, se caso uma mulher ficasse viúva, ela teria direito de se casar com o irmão. E aí Noemi se vê numa situação assim, eu não tenho mais nada para oferecer para essas meninas. Uhum. Eu não tenho nada para oferecer, eu não tenho riqueza, eu não tenho filhos para que elas possam se casar. Eu estou numa situação de pura tristeza. Até a vida espiritual de Noemi, ela estava abalada, a ponto dela culpar o próprio Deus por tudo aquilo que estava acontecendo. Então a gente percebe quando a gente começa a culpar Deus pelas coisas que estão acontecendo conosco, é porque a nossa vida espiritual, ela começa a Decai. entrar. Né? Todas as vezes que a gente lança sobre Deus a culpa de algo que está acontecendo conosco, é porque a nossa vida espiritual, ela não está boa. É. Só que eu acho importante que mesmo ela não tendo nada para oferecer, mesmo ela não tendo riqueza, mesmo ela não tendo outros filhos, a Bíblia vai dizer que ela toma a decisão, porque ela fica sabendo que lá em Belém o pão havia voltado, a riqueza havia voltado, porque não existe crise e nem dificuldade que durem para sempre. Eu sempre digo isso. Todas as coisas na nossa vida, elas são temporais. A crise, ela passa. O momento difícil, ele passa. Enquanto a gente está vivendo ali, você passou aí esses dias, Leca. É tão lindo, né, ver. Passou pelo Covid, está passando por essa luta agora com essa tal da diabetes aí, que quer afligir, né, a tua vida. Mas qual que é a esperança do nosso coração quando estamos firmados em Deus? O que a gente fala? Vai Dá tudo passar, certo. É. tudo certo. A coisa vai acontecer. A gente tem esperança no nosso coração. A gente tem alegria de dias melhores no nosso coração. E de vez em quando a coisa aperta aqui de uma maneira muito forte, né? Porque nós já vivemos lutas assim impossíveis. Tipo de pensar como que a gente vai sair disso agora. E eu sempre costumo usar uma frase, principalmente com meu esposo, que tem muitas lutas por conta do trabalho, e eu sempre digo para ele assim: quando foi que Deus nos desamparou? É. Quando foi que ele não abriu uma porta? Quando foi que ele não nos deu um escape? Quando foi? E aí ele fica olhando para mim e ele fala: é verdade, nunca. Porque não houve isso. Todas as vezes que aconteceu um momento de grande luta, de grande dificuldade, Deus sempre abriu uma porta, Deus sempre nos deu um escape, Ele sempre... Então, sempre foi temporal, entendendo que em todas as fases da nossa vida, nós somos testados, nós somos provados. E no momento da prova, no momento do teste, quem é que você está culpando? Quem é que você está culpando? Deus não tem culpa se nós somos, às vezes, precipitados. Se nós, olha só, se nós, às vezes, agimos sem a orientação dele. Então, quer dizer, Elimeleque sai da terra
vai para a terra de Moabe, e aí a Noemi diz assim, Deus está me afligindo. É Deus é culpado. é a autorresponsabilidade, né, Má? Que Deus, ele dá para nós a autorresponsabilidade. Eu sou responsável pelos meus atos, pelas minhas atitudes, né? Exatamente. Então, quer dizer, você faz as coisas, não pede orientação, não pede conselho, de repente você se vê numa situação difícil, aí o culpado é Deus. Mas o lindo é que ela ouve falar que lá na terra, e sabe o que que é bom? É saber que nós temos um Deus que nos aceita de volta, mesmo em meio às nossas fraquezas, mesmo em meio às nossas dificuldades. Ele nos aceita de volta em Belém, né? E eu acho que este é o grande segredo da vida. Não importa, nós somos tão tendenciosos a erros, somos tão tendenciosos a errar, e a gente tem um Deus tão misericordioso, É, tão lindo, que está sempre ali de braços abertos. Eu fico sempre imaginando aquela cena do filho pródigo, sabe? Aquele pai sempre de braços abertos, a receber um filho, a receber um filho que se arrepende, um filho que esteja disposto a retomar a vida. E ela sai da sua casa e ela começa a levar junto ali a órfã e a Ruth. De repente ela para no caminho, eu acho que é como se caísse a ficha dela, né, Lê? é, Ah, meu, por que eu tô levando essas meninas aqui comigo? é verdade. O que que eu tenho para oferecer para essas meninas? É. Não dá para oferecer para elas. Mas é interessante que Noemi, eu sei que ela estava passando aquele momento de dificuldade, mas ela devia ser uma mulher fantástica. Uhum, E ela conseguiu exercer um poder de influência sobre a vida daquelas meninas uhum. de uma forma maravilhosa. Porque as meninas amavam É, Noemi. Gente, amar a mãe é uma coisa fácil, né? Agora, é. amar a sogra tem que ser algo que precisa ser conquistado. É, muito de Deus, muito da parte de Deus. Eu sou apaixonada pela minha sogra, sabe? Eu sou apaixonada por ela, eu amo minha sogra, mas assim, eu confesso que a minha sogra, ela fez por merecer, porque ela é uma pessoa fantástica, uma pessoa incrível, uma pessoa que sempre esteve com as mãos estendidas, uma pessoa que sempre me ajudou, sempre me apoiou, sempre me aconselhou, sempre me ouviu. Então, eu digo assim, ela é como se fosse uma segunda mãe para mim, Uhum, né? Mas não foi algo que, tipo assim, eu nasci já amando a minha sogra. Não, ela precisou conquistar o meu coração. uhum, Porque, ora, a gente conquista. uhum. E, e teve essa graça, a ponto das meninas é, sentirem por ela aquele sentimento de mãe. É, Não conseguiu influenciar o coração daquelas meninas a ter fé, a uhum, acreditar no Deus dela. Por quê? Porque Moabe era uma terra de idolatria, uma terra de poligamia, né? E ela conseguiu, através da fé dela, porque houve grandes períodos também de fé na vida de Noemi, né? Os meninos ficaram ali por volta de 10 anos, então ela pôde conhecer bem aquelas meninas. E uhum. quando chegou um determinado momento, ela falou: não, eu não posso fazer isso com vocês. Só que assim, eu tenho uma visão um pouco particular, tá, Lê? Uhum, A gente fala para as pessoas assim, principalmente a gente que está na igreja, né? uhum. A gente que pastoreia, a gente está lá fazendo as coisas e de repente a gente fala assim, não, as pessoas querem ajudar e a gente fala, não, não precisa. Não precisa vir comigo.
Tudo bem que não é o nosso caso, porque a gente sempre gosta de juntar pessoas, né? Mas às vezes a gente está querendo dizer não, querendo dizer sim. Uhum. Porque pensa, você acha que Noemi queria voltar sozinha? Não. Você acha que Noemi desejava, já com idade, partilhar aquele caminho, porque ela também amava as suas noras? Uhum. Então, a gente precisa tomar cuidado quando as pessoas falam para a gente não ir, quando as pessoas mandam a gente ficar, ou quando a gente fala, alguém falar para a gente, ah, não, tudo bem, fica tranquila, não precisa. A minha sogra tem muito com isso, porque às vezes ela está numa dificuldade, ela está passando ali a dificuldade, e para não me dar trabalho, para me poupar às vezes de algumas coisas, ela fala, não, minha filha, não precisa, pode ficar aí. Mas se eu e você, se nós tivermos o coração de Ruth, a gente vai falar, não, sogra, você está precisando. Você querendo ou não, eu fico. Não é? É. Assim. Não, eu vou para aí. Esses dias atrás eu passei 15 dias lá com ela, mas a preocupação dela, meu Deus, você tem a sua casa. Meu Deus, você tem os seus problemas e eu parei a sua vida para você estar aqui. Mas tem hora que a gente precisa ter o coração de Ruth. Falar, não, ainda que eu tenha que deixar as minhas coisas, ainda que eu tenha que deixar minha família, ainda que eu tenha que deixar minha terra. Porque para Ruth também não foi fácil. Não é fácil deixar pai, não é fácil deixar mãe, não é fácil deixar a sua nação, deixar a sua terra. Ela estava abrindo mão da história dela. Ela abriu mão da história dela porque ela via que Noemi estava precisando. Noemi estava precisando de ajuda naquele momento. Ela fez jus ao nome dela, que significa amizade. O que é a verdadeira amizade? É quando, mesmo quando a pessoa fala assim, ah, eu não preciso, mas você se coloca à disposição. Mesmo quando a pessoa diz, ah, não precisa fazer isso por mim. Às vezes você sabe que alguém está doente, a pessoa não te pediu nada. Mas e aí, se você fizer um bolo, né, com aquele carinho, ir lá levar para ela, a pessoa não te pediu, mas por amor, por amizade, você vai. A pessoa não te pediu oração, mas você sabe que ela precisa. Então você levanta do teu lugar de conforto, levanta do teu lugar de que você está ali acostumada, se levanta para ajudar. Aleluia. E eu digo uma coisa para você, Alê. Não tem como Deus não recompensar uma atitude dessa. Ele ama um coração servil. Não tem como ele não recompensar. E aí, ela chega órfã e elas ficam chorando ali, porque a órfã também amava Noemi. E eu não critico a órfã. Eu não critico por não ter querido, por não ter seguido ali a sua sogra. Ela foi sincera no coração dela. Porque é preferível a gente ter uma órfã do lado do que ter uma pessoa que a gente não pode acreditar, que a gente não pode confiar. A órfã, ela foi sincera. Ela beijou a sua sogra e ela voltou para o caminho. Ela voltou para onde ela achou que ela deveria ir, porque ela teve ali o aval, ela foi sincera. Porque às vezes não adianta a pessoa estar do teu lado e o coração dela não está com você, Ale. É verdade. O que adianta as pessoas estarem do teu lado por obrigação? Por se acharem na obrigação de estar? Ou por conveniência? Eu acredito que nem que Deus também não gosta disso. Deus não gosta disso. Deus uma vez falou para mim, falou ao meu coração, às vezes a gente quer cumprir tabela com algumas coisas, né? A gente quer cumprir tabela com oração, a gente quer cumprir tabela com jejum, cumprir tabela com algumas coisas. Eu, sinceramente, eu não acredito nesse tipo de relacionamento com Deus. Porque Deus, ele não precisa disso, ele é soberano, ele está no trono, ele é Deus acima de todas as coisas, ele não precisa que ninguém venha querer cumprir tabela com ele.
Mas o que ele quer é ser desejado por nós. Ele não quer que você ore, ele quer que você tenha o desejo de orar. Uhum. Não quer estar com você simplesmente, porque com você ele está o tempo todo. Ele quer que você o deseje. Ele quer que você queira estar com ele. Ele quer que você o ame. Ele não quer ser servido. Quando diz assim, ó, eu estou procurando na terra, sabe quem? Os verdadeiros adoradores. Eu quero adorador. Eu quero alguém que me deseje, alguém que me queira, alguém que queira estar comigo, conversar comigo, dividir comigo. É isso que eu quero. Eu não quero alguém que esteja do meu lado para cumprir tabela. Se Orfa fosse, ela estaria do lado de Noemi. Não estou falando que ela não amava, mas seria para cumprir tabela. Uhum. É isso que Deus quer. Agora, Ruth é a simbologia. Gente, ela é a simbologia, eu penso que ela é a simbologia da igreja, da própria igreja com o próprio Deus. Uhum. Não, aonde a senhora for, É. eu vou. Uhum. Aonde a senhora colocar a planta do teu pé, não insista comigo. Não insista comigo dizendo para eu te deixar, não. Porque o meu coração, ele já está ligado ao teu. É. O meu coração já está grudado no teu. Então não adianta você vir me pedir isso. Onde a senhora morrer, como querendo dizer assim, nem que eu tenha que ficar pobre pro resto da minha vida, mas eu vou estar do teu lado. Eu vou estar cuidando de você. Eu vou estar cuidando da senhora. E sabe o que é lindo? Esse coração dela é tão interessante, né? Que ao decorrer dessa palavra, a gente vai entender que a fama dela, a história dela, foi proclamada. Porque ninguém que tenha uma história tão brilhante de Abigail, como que fala? Abigail. Oh, meu Deus do céu, esqueci a palavra. Alguém que abre mão da sua própria vida, Abnegou. abnegação. Não sei o nome. Me ajuda aí, meninas, se caso vocês lembrarem desse nome. Alguém abnegado. Abnegação, gente, me perdoa. Isso, Então, abnegou da... alguém que abre mão, né, da sua própria vida em prol de outra. É. Como não deixar a sua marca? Não tem como não deixar a sua digital na história. A ponto de que a história dessa Moabita, povo amaldiçoado, povo que nasceu de um incesto, povo idólatra, povo regado de poligamia. De repente, uma pessoa dessa e coloca o nome dela na Bíblia. Por quê? Porque ela teve uma história fantástica. Se ela tivesse voltado com Orfa, você pode ter certeza que o nome dela não estaria registrado. É. Eu acho tão interessante, porque assim, Deus fez soprar a fama dela. Deus soprou a fama dela, né? Do que ela tinha feito com a sogra dela. Ela não precisou fazer nada, só a atitude dela, o comportamento dela em relação à sogra dela agradou tanto o coração de Deus que ele fez soprar, espalhou a fama dela. Né? Então, quando Boaz chega e fala assim, todos sabem que você aqui é mulher virtuosa. A sua fama já correu aqui nesse lugar. Mas só pelo comportamento dela, ela não precisou falar nada. E aí eu me lembro de Paulo quando diz para as novas convertidas, né, ali da ilha de Creta, que ele fala assim, aquelas que não são casadas vão ganhar os seus maridos sem dizer uma só palavra. Com apenas a atitude delas, elas ganham os seus maridos. Deus vai soprar a fama dessas mulheres, né, que tem esse coração servil, né? Meu Deus, é uma coisa muito linda.
E é tão lindo, né, Ale, porque ela chega ali naquela cidade e ela vai buscar provisão, né? Ela vai buscar um método, um caminho para que elas possam ali sobreviver, para que elas possam, ela possa sustentar a sua sogra. E ela, de repente, ela se veste com uma roupa simples, uma roupa humilde. Eu acredito que naquele dia ela levantou pela manhã e ela disse assim: não, eu não me conformo com essa situação que eu estou vivendo aqui. Eu não vou viver pedindo esmola, não. Ela já levanta pela manhã dizendo assim: eu preciso fazer alguma coisa. E ela já vai perguntar para a sogra dela o que é que eu posso fazer para que eu possa vir trazer aí um sustento, né, para nossa casa. E ali ela recebe uma orientação da sua sogra, falando para ela assim: olha, você vai para os campos. E quando você chegava nos campos, aqueles homens, eles precisavam permitir que você entrasse naquele campo para que você recolhesse os restos. Eram os restos da colheita. Era o que sobrava da colheita. E normalmente essas mulheres que entravam por esses campos, elas eram, o próprio texto vai dizer que elas eram abusadas pelos homens, né? Os homens abusavam daquelas mulheres. Aqui já eu vejo características em Ruth fantásticas. Primeiro que ela não tinha medo do trabalho. Não tinha medo de trabalhar. Porque, olha, o que a gente tem de gente preguiçosa hoje, mulher que não tá nem aí, que larga filho, que larga marido, que larga casa, que não tem cuidado com as coisas, fica aí, ó, internet dia e noite e deixa suas... A gente conhece casos até de esposas de pastores. Eu já vi casos de mulheres que não se dedicam, que têm preguiça de cuidar da família, né? Então, Ruth, ela já tem essa característica, uma mulher que não tem preguiça, é uma mulher que não tem medo do trabalho, é uma mulher corajosa, que mesmo em meio a riscos, sabendo que algo ruim poderia acontecer ali com ela, ela disse assim: eu preciso enfrentar isso de frente. Eu preciso enfrentar isso de frente. Aí cumpre-se a palavra, né, minha amiga? Se você for fiel no pouco. Sobre Deus vai te colocar. Não tem como. Ela saiu para recolher o resto. Mas, de repente, ela entra em um terreno, e eu não acredito em casualidade. Eu creio que tem um plano sempre muito bem projetado, muito bem elaborado. Ele tem um propósito muito bem definido para minha, para a tua vida. Às vezes esse propósito ele não está totalmente. Quando ela saiu naquela manhã, ela não conseguia imaginar o plano, ela não conseguia imaginar o propósito. Lembra quando falamos de Rebeca? Aquele poderia ser um dia comum para Rebeca, mas aquele foi o dia em que ela encontrou aquele homem que a conduziria para o seu Isaac, que a conduziria para algo grande, para algo maravilhoso. Então, o que fazer? Eu sempre falo essa frase, eu gosto: o que fazer enquanto a bênção não chega, enquanto o propósito não é concluído, enquanto o plano, né, não é esclarecido. O que você tem que fazer? Você tem que fazer aquilo que é certo, fazer aquilo que é correto, fazer tudo que vier à tua mão, você faça com graça, você faça com dedicação, porque na hora certa, no tempo certo, a tua bênção ela vai chegar, ela vai acontecer e o plano vai se realizar. Então ela sai de casa com o propósito simplesmente de pegar os restos da colheita e trazer para a sogra. Só que, por acaso, naquele dia, Boaz, o dono, resolveu passar por ali. Será que o dono ia todos os dias naquele lugar? Será que o dono do campo ele vai todos os dias visitar ali os ceifeiros?
Eu não acredito muito em algumas coincidências, não. Elas acontecem de vez em quando, mas na vida do crente é muito É Jesus, difícil, Jesuscidência na vida do crente, né? crente. Então, naquele dia, e aí eu fico imaginando de alguma forma, pela atitude, pelo jeito, pela maneira de se vestir, ela chamou a atenção dele, Uhum, né? Vai perguntar: quem é essa daí? uhum, Quem é essa daí? Eu creio, meninas, que Deus ele nos deu algumas estratégias, né? Algumas habilidades na nossa mão para que a gente venha chamar para nós a atenção, o olhar bom. Eu não digo o olhar ruim, uhum, mas atrair para você o olhar bom é a mesma coisa como você atrair para você o olhar de Deus. Sabe uhum, aquela coisa, Jesus está passando, ele está rodeado de um monte de gente, mas uma mulher toca nele uhum, e para. E ele diz: quem me tocou? uhum. Porque saiu virtude. É, Alguém tocou de uma maneira especial. uhum, E que a gente tem essa habilidade na mão. é, uhum, A gente tem algo muito especial na nossa mão que a gente chama para nós, uhum, né? A atenção de um olhar bom, de um olhar maravilhoso. Eu me lembro, teve um caso no banco uma vez, eu tinha conhecido o meu. Era o segundo homem do banco. É, eu nunca esqueço o nome dele, chamava Ricardo Bartels. Ele era superintendente do banco. E esse homem me viu duas vezes ali, que eu entrei na sala dele para pegar uma assinatura. Eu não uhum, entrei, cumprimentei com bom dia, saí e, e passou um tempo foi criado um novo departamento no banco, né? E eles estavam recrutando pessoas para esse departamento. E o meu nome foi indicado para participar desse departamento. Aí eu pensei que tinha sido o meu diretor, né? O meu diretor direto. Eu uhum. falei, cara, nossa, que legal, meu diretor me indicou para a vaga. Aí quando eu fui conversar com o meu diretor virou para mim e falou assim: oxe, você tá bem na fita, né? Aí eu falei, mas por que você está falando isso? Ele falou assim, porque quem te indicou para a vaga foi o Bartels. O homem tinha me visto duas vezes, Alê. Ele não tinha nem como lembrar do meu nome. Mas eu acredito que existem atitudes, existem habilidades que Deus ele dá para você, em que olhos bons, a maneira com que você se comporta, a maneira com que você se coloca em determinadas situações, você atrai, você tem o poder de atrair tanto coisa ruim como Quando- coisa. É verdade. Então, meninas, oportunidade. Todas as vezes que você sair pela manhã, Deus pode estar te dando a oportunidade de algo maravilhoso, de algo incrível. Pode ser que hoje você tenha acordado pela manhã e tenha falado assim: a minha situação é ruim, eu estou desempregada, eu não tenho por onde começar, eu não tenho aonde recorrer. Eu quero dizer, quero te encorajar nessa manhã. Coloca a tua melhor roupa, faz a tua melhor oração, prepara o teu melhor currículo, prepara o teu melhor sorriso, prepara a tua melhor palavra, a tua maneira de agir, a tua maneira cheia de graça. Você sai com a graça de Deus. Eu tenho certeza que Deus é poderoso para preparar um Boaz na tua vida, que vai olhar para você e vai dizer assim: quem é essa daí? Quem é essa daí? E aí, É, quando revelam para ele quem é ela, ele já conhecia ela, uhum, ele já sabia quem era ela, porque ela tinha fama.
como nós falamos aqui. É. E a história, como nós lemos, eu não sei ainda quanto tempo falta ler. Você está controlando? Eu tô sem relógio aqui. Deixa eu ver. Ah, já tá acabando o nosso tempo já. Bom, para finalizar, queridos, acontece tudo aquilo, Noemi fica sabendo, né, de tudo aquilo que aconteceu, daí para Ruth uma orientação, e obviamente ela como menina obediente, ela sempre segue à risca, né, as orientações da sua sogra, e ali ela faz o que a sogra orientou, e Boaz entra na história da Bíblia como grande resgatador, como grande remidor de uma estrangeira que não tinha direitos, que era de uma terra ruim, de uma origem ruim, mas ele entra dizendo assim: tu és mulher virtuosa, você recompensada pelo seu feito, porque não existe nada que a gente venha fazer de bom que o Senhor não nos recompense. Que a Bíblia vai dizer que o galardão está com Ele, né? Está com o Senhor pegar nas nossas mãos. E o mais lindo de tudo isso, que eu fico, é o que mais me encanta, Ale, é saber que Ruth, uma mulher improvável, ela era improvável. Eu era improvável. Se você pegar a minha história, você vai entender e perceber que eu era uma pessoa totalmente improvável. Uma pessoa fadada ao fracasso. Fracasso em todas as áreas, pelo histórico familiar, por aquilo que eu aprendi, a maneira com que foi a minha adolescência, a maneira com que eu fui conduzida. Então, eu era uma pessoa totalmente improvável. Por isso que quando eu leio essa história, quando eu estava lendo o livro, eu parei várias vezes e chorei. Chorei forte, porque eu me vejo nessa história. E, por fim, meninas, alguém que é improvável acaba entrando em uma linhagem de salvação. Uma linhagem de salvação. Para quem não sabe, Ruth foi a bisavó, né, de Davi. Ela teve Obed, Obed teve Jessé e Jessé teve Davi. Então ela entra na linhagem do Filho de Deus. Se você ver o nomezinho dela registrado, Deus pega pessoas como Raabe, como Ruth, e coloca numa linhagem dessa de salvação, para mostrar que a salvação ela está acessível a todos aqueles que desejam, a todos aqueles que realmente querem e querem ter esse encontro com Deus. Então não existe pessoa que diga no seu coração: eu não posso, eu não sou capaz, ou eu não tenho direito. Através do nosso grande remidor, hoje a gente tem direito e acesso ao Rei da Glória. Estamos aqui essa manhã, né? E Ele é bom em todo tempo. Ale, eu quero te agradecer por esse momento. Mãe, eu que te agradeço por essa palavra tão maravilhosa. E você falando das improváveis, né? Boaz, ele teve uma experiência na sua família, porque a sua mãe também era uma improvável. A sua mãe também era uma estrangeira. A sua mãe foi resgatada pelo seu pai. E os filhos, eles seguem o exemplo dos pais, né? Então, assim como o pai dele resgatou a mãe dele, que creu também no Deus, como Ruth creu, falou: o seu Deus é o meu Deus, né? Então, nós vimos a história se repetir na vida de Boaz. Ele seguindo o exemplo dos seus pais. Oh, não, meu pai também. Por que não uma estrangeira? Por que não? Se meu pai resgatou minha mãe, que também creu no Senhor nosso Deus, e hoje eu estou aqui, e nós temos fartura, nós somos abençoados, somos prósperos, por que não, Ruth? Por que não uma estrangeira? Se a graça alcançou o favor,
né? Alcançou minha mãe, por que não vai alcançar a Ruth através da minha vida, né? E outra coisa que eu acho tão interessante é que Boaz falou assim, eu vou resolver hoje. É É. hoje que eu resolvo essa história. Eu vou resolver, eu não vou deixar para amanhã. Eu vou resolver hoje. E quem sabe é hoje, né? É igual você falou para as meninas, assim, talvez você esteja assim hoje, assim, 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 mas quem sabe não é hoje que as coisas se resolvem e as coisas mudam para sua vida. Porque de repente, um dia você acorda de um jeito, no outro, de repente, as coisas mudam. Pode ser hoje. É de repente. É isso mesmo. Muito obrigada. Muito obrigada por transbordar para o nosso coração. Obrigada às meninas que aqui estão. E aí eu quero te pedir, Má, que faça uma oração por nós. Faça uma oração para essas meninas. A Tati está fazendo aniversário hoje. Tem o Vinícius que está numa situação crítica, enfermo. Então, o coração dessas mães, dessas mulheres, né, que estão com seus filhos doentes, né, que o Senhor possa resgatar esse coração desse lugar triste, desse lugar de escuridão. Eu peço que você ore por nós essa manhã, Má. Sim. Senhor Jesus, eu quero te louvar, Senhor, te engrandecer, porque a tua palavra, Senhor, ela nos confronta, ela é transformadora dentro de nós, Senhor. E o nosso coração nessa manhã está transbordando de gratidão, Senhor. Jesus, eu quero, Senhor, nesse momento apresentar a Ti cada de oração. Eu não sei, Senhor, como cada uma que participa está, como que se encontra o coração das tuas filhas nesta manhã. Mas eu sei, Pai, que o Senhor não rejeita um coração contrito. Eu sei que o Senhor contempla cada atitude. Eu sei que o Senhor recompensa cada bondade, cada atitude de bondade, cada atitude de fé. Então eu quero pedir, Senhor, entra, Senhor, com a tua mão de graça e de providência na vida de cada uma, pois tu és o nosso remidor, o nosso resgatador. A Tati, Senhor, que completa hoje mais um ano de vida. Senhor, acrescenta dias, Senhor, para ela na terra com saúde, meu Pai. Visita o coração da tua filha e dê a ela um presente especial nesse dia, Pai. Senhor, também pelos enfermos, pelo Vinícius, Senhor, por todos aqueles que estão enfermos nesse dia, pelo nosso irmão Eduardo, pastor Felipe, Senhor, que temos orado. Jesus, venha, Senhor, de encontro àqueles que estão nos hospitais, Senhor, acometidos da Covid, meu Pai. Jesus, tu és poderoso, Senhor, para operar um grande milagre. Sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas e o Senhor quer nos ensinar com essas situações, que venhamos aprender de Ti, Pai, aquilo, Senhor, que o Senhor tem proposto para nós neste dia. Senhor, te agradeço por tudo. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Em de Jesus. Amém, Má. Deus te abençoe. Muito obrigada. Você volta mais vezes, né, Má? Porque são 365 dias ainda, né? Então, você tem muita leitura. Eu tenho um problema, né? Eu não sou tipo assim, não. Eu gosto de pensar, eu gosto de me preparar para aquilo. Eu sou meio travadinha, Lê. Não, mas até você vai destravar, você vai ver só. Tem muita leitura ainda pela frente, amiga. Eu vou te convidar para estar conosco mais vezes. Né, meninas? Vocês gostaram? Ela não pode voltar mais vezes aqui para transbordar o nosso coração, né? Com uma palavra tão poderosa. Então, nós vamos te chamar assim, Má, que Deus te abençoe. Que o espírito de sabedoria, de revelação, esteja sobre a sua vida. Que o Senhor possa revelar ao seu coração coisas que não foi revelado, as coisas que ainda estão ocultas. Porque como a palavra do Senhor é uma fonte transbordante que jorra, que essa mesma fonte possa jorrar sobre a sua vida, com graça, com autoridade, com ousadia. Eu declaro sobre a sua vida. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada por estarem aqui. Amanhã nós... Pode falar, Má. Quero agradecer as meninas também que nos acompanharam. Um beijo no coração.
Deus abençoe vocês, meninas. Amanhã, 7h35, nós estaremos aqui novamente e vamos entrar no livro de 1 Samuel. Vai ser uma bênção, meninas. Eu espero todas vocês. Má, muito obrigada. Que Deus te recompense. Amo sua vida, minha amiga. Eu amo você. Que Deus te abençoe, viu? Tchau, meninas. Até amanhã. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Beijo, Má. Deus abençoe. Beijo. Meninas, até amanhã, 7h35, viu? Que Deus possa falar poderosamente ao coração de vocês através dessa palavra. E que vocês guardem ao resgatador. Nós temos um resgatador. Lu, Deus abençoe. Leide, Deus abençoe. As meninas que foram entrando aqui, que eu não vi. Milka, Gil, Deus abençoe vocês. Amanhã nós estaremos aqui novamente, tá bom? 7h35, 1 Samuel. Beijo, fiquem na paz do Senhor. Deus abençoe, meninas.